Então, meninos, nós vamos continuar nossos estudos de equações diferenciais ordinárias de ordem superior, certo? E nós vamos focar na não homogênea, porque como vocês viram na nossa última aula, para a gente resolver a não homogênea, nós precisamos resolver a homogênea associada. E para resolver a homogênea associada, nós já estudamos dois métodos importantes, né, que são quando a equação apresenta todos os coeficientes constantes, ou que a equação tem a forma de Euler, certo? E depois nós temos que resolver a solução particular, porque a solução geral vai ser a solução da homogênea associada, mais a solução particular, certo? E hoje nós vamos dedicar à ordem superior. Nós vimos vários exemplos na última aula em que a ordem da equação diferencial ordinária era de segunda, e agora nós vamos ver que aqueles mesmos métodos podem ser aplicados para qualquer ordem. Então, nós vamos dedicar a nossa aula agora para apresentar e resolver alguns exemplos de terceira ordem, certo? Então, o primeiro que nós vamos ver vai ser os de coeficientes indeterminados, né, ou a determinar, e também nós podemos usar a variação de parâmetros. Para a ordem superior, eu recomendo só usar variação de parâmetros se realmente não puder ser aplicado o método de coeficientes a determinar, porque ficam com várias integrais para serem resolvidas, e bem como para montar antes essas integrais, vocês vão ter que calcular rosquianos, que nós vamos ver na apresentação desse método, certo? Então, a solução por coeficientes a determinar ou indeterminados, para vocês recordarem, nós só podemos utilizar quando a função g de x, que é aquela função que torna a equação não homogênea, que é uma função que não está multiplicada nem pelas derivadas de y, nem por y, ela se enquadra, né, em alguma dessas funções. Então, está aqui de forma geral, para vocês lembrarem, né, que a função g de x aqui. Então, para a determinar, nós só podemos aplicar quando ela for uma constante, um polinômio, ou uma função exponencial, uma função seno ou cosseno, e também pode ser a soma ou produto de uma dessas outras funções descritas anteriormente. Por exemplo, se já for uma divisão, né, de 1 sobre cosseno da secante, nós já não podemos aplicar esse método, certo? Então, se g de x for ln, for secante, for cossecante, certo? Cotangente, nós não podemos utilizar esse método. Nós temos que utilizar o método de variação de parâmetros, certo? Em que nós vamos precisar, primeiramente, calcular a solução da homogênea associada, depois calcula o rosquiano e aplica na equação para calcular a solução particular. Para quando for de ordem 2, nós já vimos e já até fizemos dois exemplos na última aula. Na aula de hoje, eu vou mostrar para vocês como faz esse método para a ordem superior a 2, beleza? Então, nós vamos primeiro fazer os nossos exemplos para coeficientes a determinar, certo? E aí, as mesmas regras vai valer para cá, certo? Então, que a única diferença vai ser na regra de modificação, certo? Que eu não considero nem muito uma modificação. Isso é porque, às vezes, coincide, né, a forma da solução particular com as funções que nós achamos na equação homogênea associada, na solução. Então, nós temos que sair multiplicando a solução particular que foi escolhida através daquela tabela, que, se vocês se recordam, por x elevado a k. Sendo que esse k, né,
vai até que eu vou multiplicando x, depois por x, depois por x, até não coincidir, certo? Então, se vocês lembrarem, eu até passei um exemplo e vocês foram tudo discutindo no chat. Ah, meu coeficiente zerou, meu coeficiente zerou. Zerou por quê? Porque a solução particular que vocês escolheram estava coincidindo com a solução da homogênea associada. Então, é necessário sair multiplicando essa solução particular até não coincidir mais, certo? Aí aqui só tem uma modificação que ele bota sobre x elevado a k, sendo k um número inteiro, né? Até não coincidir, beleza? E aí vamos aos nossos exemplos, né? Nós aqui temos dois. Então, essa primeira equação, nós vamos já observar, fazer tipo uma classificação dela. Vocês estão observando que é uma equação diferencial ordinária de terceira ordem, certo? Aqui nós temos uma derivada de terceira, certo? Que, se recordando das nossas primeiras aulas, ainda presenciais, que nós podemos representar por linha até a terceira ordem, né? Quando passa para a quarta, fica entre parênteses o número da ordem. Então, e ela é linear, certo? Não tem nenhum termo de y elevado ao quadrado, nem das suas derivadas. E ela é não homogênea, porque nós arrumamos todas as derivadas e os termos de y para esse lado, e aí ficou a função g de x, certo? Que é, nesse caso, 30 de x. Já o item B, ela tem a mesma classificação do item A, é uma equação diferencial, ordinária, de terceira ordem, linear e não homogênea. Só que ela está sujeita a condições iniciais, certo? E se vocês observarem, nós temos três condições. Y, a da derivada primeira e a da derivada segunda. Porque, como nós temos uma equação de terceira ordem, nós vamos encontrar três constantes. Então, nós vamos precisar de três condições para encontrar as constantes, certo? Ok? Então, vamos à resolução do item A. Então, o item A aqui repetindo. Aqui está a classificação, né, que foi algo que eu falei no slide anterior. E aí, qual é o primeiro passo para nós resolvermos essa equação? Nós vamos montar a homogênea associada e resolvê-la. Então, a equação homogênea associada, né, aqui é y, não é 1, é y. Então, é igual a zero, a homogênea associada, certo? Então, vou até consertar aqui com a caneta, que é y. Então, aqui nós vamos montar o polinômio característico. Então, esse polinômio característico, ele vai ficar m ao cubo, menos 3m ao quadrado, mais 3m menos 1. Lembrando de como é que nós montamos. A terceira ordem aqui dá o m elevado ao cubo. A segunda ordem fica com m ao quadrado. O y' fica com o m. E o y é o coeficiente, né, a constante dessa equação característica que nós montamos. Nem sempre ela vai estar completa. E aí eu peço a atenção de vocês nisso, para não montar a equação característica errada e assim resolver todo o restante errado. Então, aqui está completo, então deu um polinômio de terceiro grau completo, certo? E quando a gente resolveu de segunda, a gente até já encontrou exemplos que dava completo e incompleto, sempre tendo o cuidado de prestar atenção, certo? Se vocês observarem, esse polinômio aqui de terceiro grau, como é que nós podemos resolver? Então, a primeira coisa é observar se tem alguma raiz que nós podemos já ver, algum número que seja raiz. Então, se vocês observarem, 1 é raiz dessa equação.
Porque se eu substituir, vai zerar. 1 ao cubo é 1, com menos 3 vai dar menos 2. Aqui com mais 3 vai dar mais 1, com menos 1, 0. Certo? Então, aqui nós já sabemos que uma das raízes é igual a 1. Certo? E aqui é só para avisar que é o polinômio característico. Aqui eu vou passar logo todos perfeitos e vou explicar para vocês. Opa. Então, ó, primeiro desse lado, que é como se fosse o nosso rascunho, certo? Então, nós já vimos que uma das raízes era 1, certo? Observando lá o polinômio de terceiro grau. O que é que eu vou fazer agora, que eu não sei se vocês se recordam quando vocês estudaram no ensino médio? É diminuir a ordem do polinômio para poder resolver encontrando as raízes. Então, como é que nós fazemos? Nós fazemos uma divisão que, pela regra geral, era x menos a, sendo a essa raiz, né? Então, como a raiz é 1, fica... E aqui nós estamos usando a nossa incógnita m, então m menos 1. Aí aqui eu vou multiplicando para tentando ir diminuindo. Então, a primeira coisa que eu posso aqui, né, o m ao cubo dividido por m dá m ao quadrado. Então, fica m ao quadrado vezes m menos 1, vai dar m ao cubo menos m ao quadrado, mas vem para cá com o sinal trocado. Então, aqui nós conseguimos cancelar o m ao cubo com menos m ao cubo. E aí vai restar o quê? Que aqui a gente pode passar um traço. Menos 2m ao quadrado. E nós vamos descer, né, o restante do polinômio, certo? Aqui ficou, aqui é mais, não é menos, certo? Descemos e aqui também, menos. Então, aqui depois nós vamos fazer com menos m ao quadrado que restou, fica menos 2m, que multiplicando por m vai ficar menos m ao quadrado, só que vem para cá positivo, 2m ao quadrado. E menos 2m vezes menos 1 vai dar mais 2m, que vem para cá com menos 2m. Aí aqui também a gente pode passar um traço. Esse vai ser cancelado, nós vamos ficar apenas com m. Aí desce o menos 1. Então, aqui, m dividido por m é 1. Então, fica 1 vezes m menos 1, dá m menos 1. Mas vem para cá com o sinal trocado. Então, fica m menos m, vai dar 0. E menos 1 com mais 1 dá 0. Certo? Então, nós reduzimos a ordem do polinômio de terceiro grau para um de segunda. E aí, nós vimos para cá para encontrar as outras raízes, certo? Então, ficou m ao quadrado menos 2m mais 1. Nós determinamos o delta. Esse delta vai ser igual a 0. E aí, então, as raízes, né? Agora, m2 e m3 vai dar menos b sobre 2a. E fica menos, com menos 2 dá 2, dividido por 2 vezes 1, que dá 2. Então, as outras duas raízes também são iguais a 1. Então, M1 é igual a M2, que é igual a M3, que é igual a 1. E aí, se vocês se recordarem, quando todas as raízes são reais e iguais, nós estamos no caso 2, certo? Então, no caso 2, nós vimos, né, que nós temos uma das raízes e a outra a gente encontrava por D'Alembert, que era multiplicado por x. E como é que vai acontecer aqui, nesse caso desse de terceira ordem? Então, de terceira ordem, a forma geral é essa que vocês estão vendo, certo? E como foi que ela foi montada? Até aqui, certo? Vocês já conhecem pelo de segunda ordem, né? Que, como todas as raízes eram iguais, nós só íamos ter E elevado a mx. E aí, para achar
a segunda solução, usando D'Alembert, ficava que essa segunda solução era x vezes e elevado a nx. E aí, nós íamos novamente utilizar D'Alembert, certo? Para encontrar uma terceira solução, que não nos cabe aqui demonstrar, certo? Essa terceira solução, ela já é multiplicada por x ao quadrado, o e elevado a nx, certo? Então, isso vai acompanhando a ordem, certo? Esse caso 2. Que se eu tivesse uma de quarta ordem, a próxima solução seria mais C4 vezes x ao cubo elevado a mx, certo? Então, essa é a formazinha geral que nós usamos para a terceira ordem, certo? Caso 2, ok? E aí, então, no nosso caso, agora nós vamos substituir, certo? Os nossos valores de m, que são todos iguais a 1, certo? Então, a solução da homogênea associada é representada por essa equação. C1 é elevado a x mais C2, x elevado a x mais C3, x ao quadrado é elevado a x. Certo? Então, os casos, meninos, para a terceira ou quarta ordem, sempre vão ser semelhantes aos de segunda ordem, porém vai ter uma solução a mais, certo? É composto por 3, certo? Se fosse o terceiro caso, professora, que é complexo, então, quando a gente trabalha com uma equação cúbica, né, não dá para a gente achar 3 raízes complexas. Geralmente é uma real e as duas complexas. Então, na nossa solução do caso 3 de uma equação diferencial de terceira ordem, nós íamos ter uma solução como se fosse C1 e elevado a M1x, mais as referentes ao caso das raízes complexas, que é igual a de segunda ordem, certo? Então, sempre vai remeter aos casos de segunda, ok? Então, para esse caso aqui, está aí nossa solução homogênea associada, certo? Agora, nós vamos determinar a solução particular, certo? E se vocês recordarem, a nossa função g de x era 30e de x, certo? Então, se a função era, vou até escrever aqui para a gente guardar essa informação, né, que a função g de x era igual a 30 de x, certo? Então, se ela é uma função exponencial, quando a gente vai olhar para aquela tabela, nós vimos que a gente tem que colocar uma solução particular, que é um determinado coeficiente, que nós chamamos aqui de A, vezes E elevado a x, porque aqui é elevado a x. Só para recordar, professora, se fosse 3 aqui, E elevado a 3x, então aqui ficaria A elevado a E de 3x, certo? Essa partezinha aqui do E de x sempre vai ser igual ao que tem na função g de x. Beleza? Então, ó, essa é a solução particular que nós obtemos lá na tabela por semelhança com a função g de x. Aí, agora, vem aquele namoro, aquela paquera, da solução particular com a solução da homogênea associada. Olha o que está acontecendo. E de x aqui, ó, é igual a esse E de x. Vixe, então não pode. Nós não podemos continuar, porque senão vai zerar esse A, certo? Igual como aconteceu com vocês. Coincide. Então, se coincide, o que a gente faz? Multiplicamos por x, certo?
E aí, quando nós multiplicamos por x, nós vamos ficar com ax é de x, certo? E agora nós vamos novamente observar. Eita, x é de x coincidiu aqui, ó. Então, não pode. De novo, coincidir, certo? Então, não podemos ainda estar com essa solução particular. Fazemos o quê? Multiplicamos novamente por x, certo? Quando a gente multiplica por x, vai ficar ax ao quadrado é de x. Novamente, vamos observar. Coincidiu de novo. Então, tá aqui, x ao quadrado é de x coincidindo. Então, multiplica de novo, certo? Quando multiplicamos novamente, nós obtemos ax ao cubo é de x. Aí, novamente, nós vamos ver se coincide. Ainda bem, né, que não coincidiu, certo? Ou desculpa, não coincidiu, certo? Então, como não coincidiu, a nossa solução particular vai ser ax ao cubo é de x, certo? Então, essa aqui é a regra da modificação do x elevado a k, certo? Ok? Que no nosso caso, o k seria 3. Eu tive que multiplicar aqui 3 vezes por x para poder não coincidir, certo? Então, aqui foi a regra da modificação, beleza? Então, nós determinamos a forma da nossa solução particular. Qual é agora o nosso objetivo? Determinar o A, certo? E como é que nós determinamos o A? Nós vamos derivar a primeira, derivar a segunda, derivar a terceira, porque é de terceira ordem, e substituir, certo? Aqui eu vou colocar a nossa solução particular, para a gente não esquecer a carinha dela, certo? Que é a x ao cubo. E eu peço perdão novamente pela letra, mas é porque eu estou fazendo com o próprio mouse do computador e é do notebook. É de x, certo? Então, nós vamos ter que derivar. E aqui, para vocês lembrarem, nós temos um produto. Então, tem que ter cuidado com essas derivadas para não errar. Então, vai ser a derivada do primeiro vezes o segundo, e vai dar 3ax ao quadrado é de x, mais o primeiro, que é ax ao cubo, vezes a derivada do segundo, que é de x. Então, está aqui a derivada da nossa solução particular, a primeira. Agora, eu tenho que derivar a segunda, certo? Então, eu tenho que derivar essa função e depois essa. E, novamente, eu tenho uma regra, a regra do produto para ser aplicada. Então, a derivada do primeiro, então, vai dar a derivada de 3ax ao quadrado é 6ax, é de x, que é o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, 3ax ao quadrado é de x. Agora, eu vou derivar essa segunda função. Então, a derivada de ax ao cubo é 3ax ao quadrado, vezes a segunda, que é de x, mais primeiro vezes a derivada do segundo, certo? E aqui, se vocês observarem, esse termo são iguais, né? Assim, de x ao quadrado é de x. Então, eu posso juntar para arrumar, certo? Então, arrumando e colocando numa ordenzinha mais bonita, ficou ax ao cubo é de x. Aqui, somando os dois, vai dar 6ax ao quadrado é de x, mais o 6ax é de x, certo? Agora, eu vou determinar a terceira derivada da solução particular, certo? E se vocês observarem, né, aqui eu tenho 3 funções, e essas funções eu vou ter que aplicar produto, a regra do produto. Então, derivo primeiro,
que a derivada do primeiro aqui deu 3ax ao quadrado vezes o segundo, que é de x, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, né? Que ax ao cubo é de x. Aí agora vai derivar essa outra, que também é um produto, que a derivada do primeiro dá 12ax é de x, mais a derivada do segundo vezes o primeiro, que é 6ax ao quadrado é de x, mas novamente aqui um produto. 6a é de x, né? Que a derivada de 6ax é só 6a, vezes o segundo, que é de x, mais a derivada do segundo, que é de x, vezes o primeiro. Beleza? Então, tenham cuidado quando for derivar. Aqui nós temos alguns termos que podemos juntar, certo? Então, de x ao cubo, o que é que eu tenho? Tenho apenas esse. Então, ax ao cubo é de x. De x ao quadrado, o que é que eu tenho? Eu tenho aqui, né, 3a e com 6a. Então, dá 9ax ao quadrado é de x. O que é que eu tenho só com ax? 12ax mais 6ax. Então, dá 18ax é de x. E que não tem x é apenas o 6a é de x. Certo? Então, tá aqui a derivada primeira, tá aqui a derivada segunda, e tá aqui a derivada terceira, que eu vou ter que substituir na equação diferencial para achar o a, certo? Então, agora nós vamos fazer isso, vamos substituir, certo? E aqui é para a gente lembrar que a nossa equação diferencial é essa que nós estamos trabalhando, certo? Então, ó, vai ser a derivada terceira, que é essa expressão, menos 3 vezes a derivada segunda, que é essa, mais 3 vezes a derivada primeira, que é essa expressão, menos a própria solução particular, que é essa. Então, quando nós substituímos, e eu já fui multiplicando para não ficar tantas informações nos slides, certo? Então, aqui vocês vão observar que já está multiplicado ou aplicado menos, certo? Quando nós substituímos, obtemos essa expressão, certo? Então, que está aqui referente até aqui seria da derivada terceira. Aqui foi menos 3 vezes a derivada segunda, né? E depois mais 3 vezes a derivada primeira e menos a solução particular, certo? Depois aí vocês olhem com calma para a gente não ficar falando tantos números. E aí eu começo a cortar o que pode ser cortado, ó. Então, ax ao cubo com e de x, né, pode ser cortado. Então, aí, no caso, nós saímos cortando o que for possível, certo? Aqui, no caso, é mais, não é menos, certo? Então, saímos cortando aí os do x ao cubo. Depois, nós saímos cortando o que pode ser de x ao quadrado, porque aqui tem 9, aqui 9, vai dar 18 de forma positiva, e aqui tem menos 18 negativo, então podemos cancelar, certo? Depois vamos poder ver o que eu posso simplificar dos termos de x. Então, aqui, onde é que é mais? Aqui é menos, certo? É porque é muito sinal, eu peço desculpa que é menos, que é menos 3 vezes, certo? Então, menos, que vai cancelar com esse mais daqui que veio da terceira ordem, foi embora de x, desculpa, e ficou apenas o quê? O 6a é de x, ó, só restou ele, igual a 30 é de x, certo? Então, agora nós vamos comparar, né? Só restou tanto trabalho para restar só isso. Então, fica 6a igual a 30 por comparação, certo? Então, o A dá igual a 5, certo? Logo, a nossa solução particular, que era dessa forma, ela vai ser 5x ao cubo é de x, certo? E
A solução geral é o somatório da homogênea com a particular. Então, fica essa expressão aqui de C1 é de x, né? C2x é de x, mais C3x ao quadrado é de x, que foi a homogênea. Então, essa aqui foi a solução que nós achamos para a homogênea. E essa é a solução particular que nós acabamos de determinar o A. Certo? Então, essa é a solução geral da equação. Certo? Então, vamos agora às dúvidas.